Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Hoje o tema do nosso culto dos jovens a Deus é sobre santidade, né? E santidade é um tema muito complicado de ser falado, né? Porque bate muito de frente com nossos dias, os dias que nós estamos vivendo, né? Tudo muito difícil, tudo muito complicado, e viver uma vida de santidade é complicado, né? Até no meio cristão é muito difícil a gente conseguir se alinhar a tudo que está escrito, certo? E lá no capítulo 2, né? Começa do versículo 12 ao versículo 16. Amém? Todos acharam? Filipenses, capítulo 2, ao versículo 10, capítulo 2, versículo 12 a 16. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então, meus irmãos, esta carta o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Filipos, certo? É uma igreja que é uma carta que foi escrita lá de uma das viagens missionárias de Paulo, e muitos historiadores não conseguiram ter correto quando ele escreveu, mas pelo o que se é procurado, o que se é pesquisado, ele escreveu, ele estava preso em Roma. E essa cidade de Filipos é uma cidade, era uma colônia lá na Macedônia, era na parte da Europa, certo? E a maioria de seus moradores de lá eram soldados romanos aposentados, os velhos de guerra cansados, né? Então era um povo que é gentil, não um povo judeu, certo? E Paulo começou a igreja lá. E essa carta, quando ele começou a escrever para essa igreja, que ele tinha já lá, está lá escrito lá em Atos 16, como foi a formação da igreja, que se começou dentro de uma casa, as pessoas se reunindo. A gente até comentou isso, né, essa semana, né, que começou dentro de uma casa, as pessoas se reunindo, e ali que foi o início dessa igreja. E Paulo, quando estava preso, ele sentiu a vontade lá e a necessidade de escrever essa carta para a igreja de Filipos. E qual foi o propósito dessa carta? Foi que a igreja estava passando por um momento muito difícil, como nos dias de hoje. Tinham falsos pregadores, falsos profetas pregando heresia, estava tendo contenda dentro da igreja, murmuração, coisas que não condizem com a palavra, certo? E tudo que se ocorria no mundo afora da igreja era tudo muito difícil, era corrupção, tudo que está escrito aqui no texto, né, que a gente acabou de ler, né? Era contenda, era um bocado de coisa. Então era um momento muito difícil. Aí Paulo vai e escreve essa carta. No começo do capítulo 1, ele começa falando sobre a saudade, porque ele adorava muito essa igreja. Ele gostava muito dessa igreja, que ela ajudou ele no começo do ministério, ali tudo direitinho. E ele começou falando também sobre a unidade da igreja. Porque se a igreja ela não estiver junta e unida, nada vai à frente. Se a igreja não estiver junta e unida, um ajudando o outro, nada vai à frente, certo? E falando para eles que eles lutassem. Pô, vocês têm que perseverar no evangelho. Tá tudo difícil? Tá. Ah, tem que renunciar a isso? Tá. E continua. Aí ele pulou para o capítulo 2. Aí Paulo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele começa o quê? Ele fazendo exortação, exortando a igreja, falando sobre o amor fraternal, de tudo que tem que ser vivido entre eles, certo? Ele fala do exemplo de Cristo na humilhação. O evangelho cobra a nossa humilhação aos pés da cruz.
Nós temos que nos humilhar. E ele foi pegando isso aí. Como Cristo foi? Ele é Deus. Ele veio, virou homem, se humilhou, se fazendo homem para poder vir aqui pagar pelos nossos pecados, certo? Aí logo depois ele entra nesse texto, que é o desenvolvimento da salvação, que nada mais é o quê? Que é o processo de santidade, que é um processo que acontece depois que a pessoa se converte, certo? Aí ela entra no processo de santificação. Ela tem que buscar viver uma vida santa, uma vida diferenciada da vida do mundo e da vida anterior que ela tinha, certo? Então, o processo de santidade é a necessidade emergencial na vida cristã. O processo de santidade é uma necessidade emergencial na vida cristã. E eu faço uma pergunta à igreja, como eu me faço a pergunta, a maioria desses dias que eu vivo, a minha profissão é muito difícil, eu enfrento muitas coisas, muitas batalhas, e eu sempre me pergunto também, será que nós estamos vivendo em santidade perante Deus? Não perante o homem, mas perante Deus? Será que nós podemos chegar à frente de Deus e chegar na frente dele e falar, eu sou um obreiro aprovado? Na frente do Senhor? Lembra o que diz lá em 1 Pedro 16, que Deus fala para nós? Ele fala, sede santos, porque eu sou santo. Então, se vocês têm que serão os meus filhos, se o pai é santo, o filho tem que ser santo. Certo? Será que nós estamos sendo sal e luz, influenciando esse mundo aí fora, ao invés de sermos influenciados pelo mundo? Nós não somos peregrinos agora? Os que foram convertidos, os que já estão caminhando? Então nós temos que influenciar, não ser influenciado, certo? Tanto que a palavra fala lá em Mateus, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então por isso, nós temos que nos avaliar diariamente, se possível, o fim de cada dia. Por quê? A cada dificuldade que a gente passa no dia de hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem, vai ter isso de novo. Então, se você não se conscientizar e for buscar dentro da palavra, for buscar em oração, você não vai conseguir, você vai tropeçar ali, vai ficar caído, vai vir de novo, você vai tropeçar de novo e aí, nada se resolve. Vai sempre aí, ó, caindo e nada, certo? Eu sempre fazia isso, eu sempre faço isso. Uma das coisas da minha conversão, eu sempre paro para refletir sobre a minha vida. Como eu estou andando, como eu estou caminhando. Porque eu sou ser humano. Eu vou errar. Então, eu preciso viver uma vida de santidade. Deus requer isso de mim. É uma ordem. Não é, eu quero, se você puder, anda direitinho aí, faz isso aqui, isso. Não, faça isso. Ou é 8 ou 80, meu irmão. Não tem essa. Certo? Lá no texto lá, vê comigo lá no texto lá. Lá no versículo 12, começa dizendo assim, né? Assim, pois, amados meus, como sempre, obedecestes, não só na minha presença, porém agora na minha ausência. Até aí. Paulo aqui, ele está elogiando a obediência da igreja de Filipos. Só que na presença dele, no certo momento, quando ele estava ali ministrando, ensinando, certo? Ele estava aí discipulando aquela igreja. Eles eram obedientes. E Paulo instrui, ele fala o quê? Não seja obediente, não só na minha presença, porém muito mais agora. Lembra que ele está preso? Ele estava preso em Roma? Ele está preso em Roma? Naquela época? Então, muito mais agora na minha ausência. Por quê? Estão se levantando falsos pregadores, falsas pessoas no mundo pregando o evangelho, que não é nem evangelho, sabe? Entendeu? Tem que segurar a palavra, né? Essa besteirada que pregam aí hoje. E, vocês têm que continuar buscando, sendo firmes, buscando os ensinamentos, aprendendo as doutrinas, porque não adianta você só vir aqui, escutar a mensagem do dia e não participar da escola bíblica e de não estar ciente das doutrinas, o que é a doutrina da justificação, o que é a propiciação, o que levou a Jesus vir aqui e morrer pela gente. Olha pra gente, olha o que nós somos. Já pararam para pensar, olhar dentro de si, quem eu sou? O que eu faço? O que eu penso? Será que eu mereço ser salvo? Será que eu mereço o Filho de Deus vir aqui e me salvar? Por isso que é graça e não mérito humano. É graça, é favor imerecido de Deus, certo? E tem um exemplo muito legal que eu tirei, que são os puritanos, isso o pessoal conhece, que são as pessoas que viveram na pós-reforma, depois de Lutero, Calvino, e eles brigavam
que a igreja andasse conforme a Bíblia. O que a Bíblia dizia e tinha que ser feito conforme estava escrito aqui, na palavra de Deus. Saiu disso, não presta, joga fora. Está aqui, vamos fazer. Não está, tem dúvida? Não faz, para não errar. E eles lutavam. E eles diziam assim, ó, devemos nos tornar bibliocêntricos. Eles diziam, John Owen, William Perkins, Richard Baxter, eles diziam assim, ó, que a Bíblia é a biblioteca do Espírito Santo. Você quer conhecer Deus? Quer conhecer Jesus? Quer conhecer como é que se... Mergulha na Bíblia. Mergulha na palavra. Ora. Pede para o Espírito Santo abrir o teu entendimento, que você vai começar a conhecer quem é o Deus que você serve, quem é o Deus que veio te salvar, o Deus Filho, quem é o Espírito Santo que trabalha em você. Se nós não sabermos isso, viveremos uma vida santa? Não tem como, é impossível. Me contrataram para jogar no Flamengo, não, no Vasco, sem eu fazer uma escolinha de futebol, sem eu ficar treinando anos e anos. Não tem como, entendeu? Ele diz assim, ó, existe um casamento entre a ortodoxia, que é o conhecimento das doutrinas todas do Evangelho, e a prática. Os puritanos, eles eram craques de unir a ortodoxia, a teologia sistemática, a teologia bíblica com a prática. Tudo que eles liam, eles aplicavam no dia a dia. Tudo que eles liam, eles aplicavam no dia a dia. Não é só, eu vim aqui no domingo, pô, beleza, o pastor pregou a igreja de Sardes, isso e aquilo, tem que fazer isso, fazer aquilo, pra gente não cair naquele erro. Beleza, aí domingo eu fui embora, acabou. E a semana toda, continuei vivendo a minha vidinha. A minha vidinha. Nós estamos indo ali buscando o que Jesus tem para nós. Buscando vida, e vida com abundância. Não só aqui, mas quando fechar os nossos olhos. Não é porque nós estamos aqui que nós não iremos viver uma vida boa. Teremos tribulações? Teremos. Temos que passar por momentos difíceis? Sim. Mas também terão momentos felizes. Terão momentos maravilhosos. Certo? Aí eu pergunto, será que nós temos praticado? O que a Bíblia manda de nós fazermos para vivermos uma vida santa? Nós temos liberado perdão? Liberado perdão a pessoa que magoou a gente? É mandamento, pô. Nós temos ajudado o próximo quando nós vemos as pessoas na rua. O próximo não é só o próximo que está do seu lado, não. É qualquer pessoa. É aquele ditado, faça o bem se olhar a quem, pô. Jesus falou. Lembra daquela passagem quando ele está lá, que quem tiver à direita, bem-vindo a mim, bendito de meu Pai, quem tiver à minha esquerda que vai ser condenado? Aí ele fala, mas Senhor, nós fizemos isso, operamos, expulsamos demônio. Aí, quando eu tive fome, não me deste-me de comer. Quando eu tive sede, não me deste-me de beber. Mas Senhor, quando que nós tivemos? Quando vocês negaram aquela pessoa que estava lá pedindo, era eu que estava lá. Entendeu? Então nós temos que ajudar. Será que nós temos renunciado nossas vontades carnais em favor de Cristo? Muitas vezes renunciando trabalho, promoção, alguma coisa que vai te atrapalhar no Evangelho. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira. Nós somos peregrinos nessa terra. Fechou o olho, aí que começa a eternidade. Aqui é só uma passagem, certo? E será que nós estamos sendo exemplo de vida? Sendo sal e luz lá fora? Vivendo uma vida em santidade? E para os jovens é muito difícil, porque a juventude, testosterona gritando, milhões de coisas que é novidade, é isso e aquilo, e viver uma vida reta. É difícil? É. Mas Jesus não falou que é impossível. Jesus não falou que nada é difícil. Ele falou, crê em mim. Se humilha a mim. No mundo vocês vão ter aflições, pô. Mas tenham bom ânimo, tenham coragem. Sejam valentes, sejam perseverantes. Porque eu venci o mundo. Agora é a hora de exercer a sua fé. Que você está buscando ele firme e forte. Certo? Olha o finalzinho do versículo 12 comigo. A gente terminou ali, né? Na minha ausência, aí ele continua. Muito mais agora na minha ausência. E desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor.
desenvolvei. Paulo exorta para que a igreja não ficasse desanimada com as tribulações daquela época, mas sim perseverasse na fé, desenvolvendo sua santidade e não se alinhando ao curso deste mundo, certo? Desenvolvendo. E como é que desenvolve? É a mesma coisa que a gente tinha acabado de falar, é estar buscando a palavra, é estar buscando comunhão com os irmãos, é estar buscando ter uma vida de oração com Deus. Quem não tem uma vida de oração com Deus não conhece o Deus que serve. Não tem como você não ter uma vida de oração, você ajoelhar e orar 2 minutos e levantar e ir embora. Deus está aí e falou, caraca, que intimidade é essa que tu tem comigo? É assim que tu fala que você é meu pai? É assim que tu me chama de pai? Só vem a mim quando tem para pedir. E quando é para agradecer, para me louvar, ajoelhar e ficar ali 20 minutos só quieto escutando. Fala, não, Senhor, hoje eu estou aqui só para escutar a tua voz. Deus fala. Ele fala comigo. Então eu sou maluco, se ele só fala comigo. Entendeu? Eu paro, eu escuto Deus, pô. Medo de ficar só pedindo, falando. Nós temos que exercitar a nossa fé, desenvolver a nossa salvação, a sua santificação. Aí ele fala, a vossa salvação. Vossa quer dizer o quê? É uma coisa que já é sua. Não, a vossa já é tua. A salvação. Desenvolva ela. Você não vai perder a viver aquela vida de santificação. Todo dia você procurando ser melhor, ser uma pessoa melhor, se alinhar com a palavra, viver uma vida cada vez mais reta, se desviando das coisas erradas. Não tem como. É no trabalho, é na vida no dia a dia. Toda hora alguém te chama para fazer alguma coisa errada. Toda hora vai estar alguém te desviando do seu caminho. Toda hora vai estar alguém, se você não se posicionar, se você não aplumar ali, ó, mirar reta, olhar para a cruz e seguir em frente, você vai cair. Você vai desanimar. E depois para levantar, meu irmão, como é que fica? A Rebeca está de prova, né? Não quero isso para ninguém. Entendeu? Então temos que perseverar na nossa salvação. Certo? E a salvação, como eu tinha dito, é a graça. Não é nada de mérito humano. E com temor e tremor. Aí que o bicho começa a pegar, né? Paulo, quando ele fala isso aqui, ó, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Ele não fala assim, desenvolver a vossa salvação. Pô, se você quiser ter temor e tremor, pode ser. Se você achar que deve ter temor e tremor, aí você pode desenvolver assim. Ah, aquele dia que tu lembrar de ter um pouquinho de temor e tremor, aí você faz. Ele não fala, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Temor e tremor. E o que vier a ser isso? O que vier a ser temor? É um sentimento de profundo respeito e obediência a Deus. Se nós não tivermos respeito a quem Deus é, a santidade dele, não tem salvação, não tem santificação. Se nós não formos obedientes à palavra, a tudo que está escrito aqui, não tem santificação. Isso tudo é o quê? É renúncia à sua vida normal. É renúncia, você vendo, pô, eu adoro fazer aquilo ali, mas aquilo é errado. Eu não vou fazer, porque Deus fala que eu tenho que fazer isso e não fazer aquilo lá. Ah, eu quero ser aquilo lá. Não, tá errado. Vou virar para o outro lado. E Provérbios 9 e 10 diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Então tem como a gente meditar na Escritura sem ter temor e tremor? Não. Tem como você ajoelhar para orar sem ter temor e tremor? Não. Tem como você estar aqui louvando ao Senhor sem ter temor e tremor? Não. Lembra que Jesus disse? Não tema quem pode matar a sua carne, mas tema quem pode matar a carne e lançar a sua alma no inferno. Então temos que ter temor e tremor, certo? Deus não é só amor, Ele é justiça. E o tremor? É um sentimento de medo, receio, pavor de que possa vir a acontecer. E Hebreus 12, 28 diz assim, ó, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, nós que somos cristãos,
Tem até uma peça que a gente está aqui, a Claudinha deu a ideia da gente colocar aqui. Tivemos um filme muito bom, né? E agora tem a peça, o Teatro Evangélico, que o nome é Jardim do Inimigo, uma peça de teatro. Tem uma parte que vem lá o filho do crente, né? Que te rumo, aí me vê o filho do crente andando, aí o cara tá lá fazendo Satanás em pé, e o filho do crente tá com a Bíblia debaixo do braço. E o filho do crente vem andando, né? Com a Bíblia debaixo do braço e ó, nariz lá em cima. Aí ele olha para Satanás e sai em nome de Jesus, que não sei o que lá, e Satanás. Aí ele, mas eu sou filho de crente. Aí o Satanás, e daí? E daí? O que adianta? Não adianta nada, meu irmão, não tem nada a ver. Resumindo, o temor e o tremor que nós temos que ter. Nós temos que ser fiel a Deus, temos que viver uma vida com sabedoria, fé e prática em Cristo e viver uma vida de santidade, certo? Tudo isso corrobora para nós vivermos uma vida reta perante Deus, uma vida de santidade, se diferenciando, se separando desse mundo, certo? Olha no versículo 13. Vê comigo aí no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Aqui, Paulo afirma que é Deus que opera na igreja, através de sua soberania e perfeita vontade, para a conclusão de seus propósitos. Deus não precisa de nós para fazer nada. Deus não precisa de nós para fazer nada. Se um não está bom, Deus tira ele e levanta outro. Se aquilo ali não está sendo feito do direito, Deus vai lá, tira ali e bota outro para fazer. Deus faz o que quer, quando Ele bem entende, Ele é soberano, Ele é todo poderoso, Ele é o Criador. E Zé Filho, não tem essa história, certo? E o bom que o quê? Que a vontade dele é o quê? É boa, perfeita e agradável, certo? E ele também afirma que nós somos o quê? Fruto da única e perfeita boa vontade divina. Por isso somos impulsionados a toda boa obra, certo? Nós, para chegarmos a Deus, por obras, nós não conseguimos. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Agora, a boa obra é após a conversão, que ele faz o quê? Ele faz a metanoia na sua mente, você muda a sua vontade, o seu pensamento, e você começa a efetuar a boa obra, por quê? Impulsionado pelo Espírito Santo, e para a glória de Deus, não para você conquistar nada. Não é que você vai chegar lá, não, o reino, não, eu vou lá porque eu vou dar 20 cesta básica que eu vou conseguir o reino. Não vai arrumar nada. Tu vai vender 200 mil e vai para o inferno do mesmo jeito. Vai doar, vender, fazer o que quiser. Entendeu? E essa boa obra é como está lá em Efésios, lá no capítulo 2, versículo 10, que pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antemão preparou que andássemos nelas, certo? Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer, mas nessa parte da santificação, Ele não tira a responsabilidade humana. A responsabilidade é sua de buscar. A responsabilidade é sua de se santificar. A responsabilidade é sua de aprender as doutrinas, de aprender o que está escrito. Jesus deu uma ordem e falou: vão a todas as criaturas e pregai o Evangelho. Aí o bicho pega. Será que todos os cristãos hoje, que se dizem cristãos, vão saber chegar e evangelizar uma pessoa? Vão saber chegar e pregar o Evangelho? O mínimo, o básico do Evangelho é ordem, é mandamento, é obrigação do cristão. Uma pessoa vai chegar e vai falar para mim: poxa, aí Rodrigo, tô precisando disso e disso. Hoje eu trabalhei, hoje saí, agora vim correndo do trabalho. A minha parte da manhã hoje, por volta de mais ou menos 8h30 da manhã até meio-dia, foi o Evangelho. Eu não sabia quando eu comecei, ou quando eu me converti. Eu fiquei 4 meses em casa de joelho, orando, exclamando a Deus. Eu até comentei com meus colegas. Eu falei: cara, eu tô aprendendo alguma coisa que não é nada, que eu não sei nada. Quando eu olhei aquela passagem de Salomão, que Deus falou a Salomão:
escolhe o que tu quer. Salomão falou, eu quero só sabedoria. Aí Deus falou, não, vou te dar sabedoria, isso e aquilo. Falou, pô, então se pedir a Deus, né? Aí pede sabedoria que Deus não nega a ninguém. Pô, então eu vou pedir. Não tem como. Eu me converti e os que estão ao meu redor. Ninguém vai viver o que eu estou vivendo. Ninguém vai viver esse amor, essa loucura que eu estou vivendo, essa loucura boa, né? Aí eu comecei, ó. Lá na sala da minha casa, lá, ó. Lágrima, eu ficava deitado no chão igual criança. Pai, eu não quero nada, não precisa me guardar. Eu não quero saber de bala perdida. Eu não quero saber de nada, eu só quero sabedoria e entendimento. Eu só quero sabedoria e entendimento. Eu virava à noite orando, clamando a Deus, minha esposa está de prova. Eu quero sabedoria e entendimento, eu só quero sabedoria e entendimento. E pedindo. Entendeu? E Deus fez o quê? Deu. Então não é a gente que tem que buscar. A responsabilidade humana não está aí. Hoje eu sou maravilhado com Deus. Eu abro a Bíblia, Deus fala comigo de uma maneira surreal, meu. Não tem como. Para quem não me conhece, eu tenho mais ou menos, vou fazer 2 anos ainda de convertido. 3 anos atrás, eu estava aqui essa hora, já tinha bebido uma caixa de cerveja já, pô. Eu tinha fumado 2 maços de cigarro. Só Deus sabe onde estava. Se eu estivesse vivo, porque hoje eu tenho certeza que Ele tinha planos na minha vida. Entendeu? Por isso que eu estou aqui hoje. Não para contar a história, mas para pregar o Evangelho. Entendeu? E lá no versículo 14, ele diz lá, fazei tudo sem murmuração e nem contendas. Paulo exorta aquela igreja, porque eles estavam murmurando muito. E quem murmura não expressa gratidão a Deus. Quem murmura não expressa gratidão a Deus. E a contenda, a gente muitas vezes olha, pô, ali, tá criando contenda, tá fazendo isso. A contenda nasce aqui, ó, na mente. Quando você olha uma coisa e você sente tem aquele pensamento mal, aí você, em vez de tirar aquilo ali e jogar fora, porque foi te dada a possibilidade de você pegar aquilo ali e jogar fora, você fica remoendo aquilo ali, matuta vai pro coração e a boca fala o quê? O que o coração está cheio. Aí gera contenda na igreja, gera contenda no seu trabalho, gera contenda dentro de casa. Então, por isso que Paulo falou aí, estava acontecendo isso lá. Isso não acontece nos dias de hoje? Muitas coisas acontecem nos dias de hoje, certo? Então, um exemplo bonitão, lá em Êxodo, o povo de Israel, bom, foi lá resgatado do Egito, todo mundo, né? Bonitinho, deu lá, ó, coluna de fogo, nuvem de dia, comida, pão, não, quer carne, toma carne. Aí o povo vai lá e começa a murmurar, é contenda, é murmuração. Versículo 15. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Certo? Ele começa falando para nós sermos o quê? Irrepreensíveis. Meus irmãos, tudo que eu estou falando aqui é para nós colocarmos na nossa vida e viver e aplicarmos para viver o quê? Uma vida o quê? Em santidade. E colocar para você na sua vida, não viver uma vida de murmuração, é não viver em contenda, é estar sempre buscando cada vez mais o Senhor, é quando for orar com temor e tremor, é para quando você fosse prostrar diante de Deus, Pai, eis-me aqui, pô, me perdoa do meu pecado, é estar ali, ó, com reverência, sabendo que Ele é santo, Ele odeia pecado, Ele odeia o pecado, que ele matou Jesus. A palavra diz em Isaías que o Pai se agradou em esmagar o Filho, porque Ele se fez pecado, Ele pegou todos os nossos pecados e sacrificou lá na cruz, certo? Que era para a gente estar passando aquilo lá, era para a gente ter morrido. Hoje nós estamos aqui hoje por causa de Jesus, pô. E muitas vezes nós não temos gratidão a esse ato dele, não o reconhecemos. E isso tudo é o quê? Para a gente colocar na nossa vida e seguir em frente, pô, e viver de uma maneira diferente, certo? E ele fala, ó, sejamos o quê? Irrepreensíveis. Paulo estudou a igreja para ser o quê? Exemplo. Uma pessoa irrepreensível é o quê? É aquela pessoa que não é repreendida toda hora. Pô, Rodrigo fez besteira. Pô, Rodrigo, caraca.
Pô, Rodrigo, pô, de novo, cara, eu tô levando o que toda hora? Uma repreensão. Ele fala o quê? Para nós sermos irrepreensíveis. A pessoa que é irrepreensível é o quê? A pessoa que vive a vida reta. Ela vai fazendo tudo certinho, tudo da maneira que a palavra está dizendo, certo? Vai ser, aí ele continua falando irrepreensíveis e sinceros. O que é ser sincero? Ele cita a sinceridade, fazendo alusão o quê? A uma igreja. Claro, ele estava se direcionando à igreja, ao conjunto. Ao que? A igreja que não esconde seus erros, as suas rachaduras, mas trabalha para corrigi-los, junto à cruz e às escrituras. A palavra sincero, ela é tirada, lá naquela época, os olheiros, os caras que faziam o jarro, de barro, tudo, quando eles construíam aquilo ali, às vezes tinham rachaduras, não ficavam em perfeitas condições para a venda. Aqui que eles faziam? 7-1 naquela época já existia o 7-1 já. Eles pegavam cera e passavam nas rachaduras para esconder. Aí eles vendiam aquilo ali como se fosse bom, só que estava tudo rachado. Será que muitas pessoas hoje que a gente conhece não está lá no Facebook, no Zap, no WhatsApp, e na rede social lá, ó, pá, bonitinho aqui, bonitinho ali, aí vai chega lá, e aí, como é que tá, fulano? Ai, meu Deus do céu, nada presta. Ah, mas tava postando que tava bem, as mil maravilhas. Tem até pessoa da minha família que é assim, cara, só misericórdia, meu irmão. E o que essas pessoas necessitam? Da cruz, de Cristo. E nós, vivendo uma vida santa e reta, que vamos o quê? Ajudá-las. E como que nós vamos ajudar essas pessoas? Pregando o Evangelho. Olha como é que tudo vai se interligando para você viver uma vida santa. Você se ajuda, ainda ajuda o próximo. Se você se ama, você quer viver uma vida de santidade perante Deus. E você cumprindo uma vida de santidade, você tem que fazer o quê? Amar o próximo como a mim mesmo, como a ti mesmo. Então você vai pregar o Evangelho para outra pessoa. Igual eu fico doido, maluco, eu fico me segurando para mim não ser chato. Entendeu? Porque toda hora eu fico assim, pai, me direciona, há uma brecha, que não sei o que lá. Então nós temos que pregar o Evangelho para ajudar essas pessoas. E isso é viver uma vida de quê? De santidade. Se eu não estivesse vivendo a vida de santidade, eu jejuando, lendo a palavra, meditando, vivendo em oração, será que Deus iria me escutar lá naquela hora lá? Será que eu iria sentir que eu deveria evangelizar aquele rapaz? Eu ia sentir a direção de Deus, o Espírito Santo pulando dentro de mim assim, ó, vai, fala com ele, vai. Eu não iria sentir nada, pô. Eu não tenho comunhão com Deus. Eu não sei nem o que é o Evangelho, só escuto de falar. Entendeu? Então a vida de santidade tem que ser diferente. Aí ele continua falando, filhos de Deus, inculpáveis. Nós, como verdadeiros filhos de Deus, temos que o quê? Temos que nos diferenciar nesse mundo. Nós temos que viver odiando o pecado e se deleitando na graça de Deus. Certo? Temos que ser referência, exemplo no que fazemos, no meio profissional, escolar, no tanto que o exemplo que eu dei aqui agora, o testemunho meu. Nós temos que ser exemplo, pô. Qual é a melhor evangelização? Muitas vezes a gente falando, a melhor mesmo de todas? Não, é o exemplo. É o meu dia a dia. Ali, ó, nossa amiga, a Érica, é minha amiga do meu parceiro, a gente se conhece desde pirralho, molequinho. Ela, esses dias, a gente foi pra praia, nós nos reunimos, o meu colega se batizou. Aí nós se reunimos e ficamos na praia, foi um churrasquinho, só conversando da palavra do Evangelho, uma maravilha. Aí ela me mandou uma mensagem lá, caraca, se fosse há 2 anos atrás aí, vocês estavam fazendo churrasco, claro, mas todo mundo já estava chapado, já tinha rolado de cerveja, vodka e tudo. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, todos foram alcançados, quase todos foram alcançados. E eu creio que todos serão, pô. Porque teve um lá que ficaram quebrantados, né? Teve um lá que ficaram escutando o Evangelho, pô, olhava pra gente assim, ó. Caraca, mano, como é que é isso? Como é que funciona essa vida? Me explica isso aí que eu não entendo. E é o quê? Foi um exemplo, pô. Eles olhando pra gente, vendo a nossa vida diferenciada, uma vida reta, certa, dentro da palavra, buscando. É mole? Não. É 1000 vezes mais difícil do que todo mundo, meu irmão. Mas é muito mais maravilhoso estar na presença do Senhor. É muito mais gratificante. É uma coisa inigualável. Certo? E ele termina essa passagem dizendo que na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Que é tudo que eu estou falando. E Paulo fala o que? Ele fala para a igreja ser luz, para brilhar a luz de Cristo, né?
E que Jesus disse lá em Mateus 5, 14 e 16, que ele fala lá, até no versículo 13, que ele fala: vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Eu vi uma mensagem de um pregador, Paulo Júnior, o exemplo que ele deu foi muito legal. Ele fala: pô, Jesus falou, vós sois o sal da terra. Como é que vocês vão ser o sal da terra? O que o sal faz? Aí, ele começou a falar: quando você vai temperar 1 quilo de feijão, você usa 1 quilo de sal? Não, né? Você usa o quê? 2 colheres de sal, mais ou menos, aproximadamente 10 gramas de sal. Então, para temperar o feijão, você só usa só aquele pitadinho de sal. E o sal, ele está se referindo que o sal é quem? Os cristãos, pô. Então, se o sal tempera 1 quilo de feijão, ele quer dizer que, bota aí, que um cristão, ele evangeliza 100, 10 evangeliza 1000. E aí vai, entendeu? Quando a gente vai fazer a saladinha lá gostosa, eu tô de dieta, né? Tô emagrecendo, graças a Deus, Deus tá ajudando mesmo, tá difícil. A saladinha, vai colocar sal na salada. O alface fica, o sal fica com gosto de alface ou o alface que fica salgado? Então, entendeu porque Jesus falou? Se vocês sois o sal da terra, vocês têm que evangelizar, vocês têm que fazer diferença. Aí depois ele fala: vocês são a luz do mundo, igual o Paulo falou aqui, ó. Resplandeceis como luzeiros neste mundo. Esse mundo é um mundo de trevas. A palavra diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está perdido. Eu não vejo mais televisão. Ah, Rodrigo é radical? Não, eu sou radical sim, você, porque é melhor para mim e para os meus filhos. Então, eu boto eles para lá: ô, tá de Uber, tá fazendo nada? O Robert, o que eu falo? Pega a Bíblia, vamos embora, vamos ler, vamos estudar. Pega o catecismo maior, tô caindo para dentro do catecismo maior. Ah, não tá fazendo nada não. Aí tem hora de brincar, eu deixo eles brincar, claro, né, que eu não sou. Deixa eles brincar aí, ó, mas vamos embora, vamos ler, vamos estudar. Entendeu? E eles sabem, pô. Vão crescer o quê? No temor e tremor. Com certeza, muitas besteiras que eu fiz, ele não vai fazer, porque eles já estão crescendo, conhecendo a palavra, conhecendo o Evangelho, certo? Então temos que ser luz nesse mundo, meus irmãos. A luz ilumina onde? Onde que ela está clara? Não, a luz ilumina na escuridão. Então não adianta você estar ali, ó. Ah, não, sou 007. Lá onde eu trabalho tem vários cristãos que são 007. Quando eu começo a pregar o evangelho para um, para outro, é outro. É, mas isso aqui também diz, mas tu conhece a palavra? Qual é o seu evangelho? Eu encareto logo, meu irmão, falo logo. Ah, tu é o 007, né? Não se liga, pô, falo mesmo. Pô, tem que tomar um se liga, cara. Meu irmão, vocês têm a palavra da vida na ponta da língua. Vocês têm noção disso? Que quem está sentado do lado de vocês, de quem está no dia a dia com vocês, de quem está no trabalho, vai para o inferno, vai sofrer a eternidade inteira. Inteira. Se vocês não tiverem esse sentimento, peça a Deus para dar, pô. Peça a Deus para dar, para colocar no teu coração, no dentro de você, esse sentimento de você olhar o próximo e falar: não pode, não, eu tenho que orar por ele, não, Deus, todo domingo a gente fica aqui orando, após o culto, buscando avivamento, para que Deus continue fortalecendo a igreja, revestindo de poder, buscando autoridade, que Deus avive cada um de nós e os familiares. Todo dia eu estou aqui, cara. Eu começo a pensar, eu começo a botar a imagem das pessoas na minha mente. Eu fico maluco. Eu estou em casa orando, eu fico maluco, porque eu não consigo. Vem minha mãe lá, ó, e vai pro inferno. Vem meus irmãos, e vão pro inferno. Toda hora eu vou lá e tento, evangelizo devagar, vou lá. Se a gente que tem a palavra na boca, que conhece o Evangelho, que somos feitos novas criaturas em Cristo, não pregarmos, como eles serão alcançados? Como eles serão alcançados? Não tem como. Então nós temos que pregar o Evangelho, certo? E no versículo 16, Paulo termina aí, né? Falando: perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele manda o quê? Perseverar na palavra da vida. E o que é a palavra da vida? As Escrituras. Perseverem na palavra da vida, no Evangelho. Quem é o Evangelho? Cristo. Ele é a salvação. Paulo falou: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Se não for pregado o evangelho, tem salvação? Não. O que essas igrejas pregam aí fora é vitória, teologia da prosperidade, essas maluquices todas. Não prega que você tem que se arrepender dos seus pecados. Não prega que você tem que se humilhar aos pés da cruz. Não prega que você tem que renunciar o seu eu em favor de Cristo. Jesus falou: quem tem amor à sua vida, perdê-la-á. Agora, se vocês perderem a sua vida em favor de mim, achá-la-á. Vocês vão ter vida e vida em abundância. Agora você perde a vida o quê? A vida mundana, pô. Olha a vida que eu tinha, a vida que eu perdi, a vida de bebeção, de farra, cachaça, cigarro, besteira, pagode. Graças a Deus que eu perdi essa vida. Eu fui lá e me humilhei aos pés da cruz, me arrependi dos meus pecados. O Espírito Santo pegou e foi lá e me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, certo? E renovou. E eu comecei a perseverar na palavra, perseverando dia após dia, me santificando. O tanto que João 17 diz assim, ó: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia fala que o quê? A palavra fala o quê? Que a palavra é verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele diz lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho de salvação a não ser Jesus, a cruz. Não existe outro. Tudo que pregarem, seja anátema, seja amaldiçoado, é filho do diabo. Não é história. O único caminho de salvação é Jesus. Vejam comigo, abrem comigo aí, Salmo 119, para a gente ver a importância da palavra. Salmo 119. O Salmo 119, lá no versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Onde que é a lei do Senhor? É a palavra que está aqui, ó, está tudo escrito, no versículo 2. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e os que buscam de todo o coração. Onde que estão as prescrições do Senhor? A palavra. Pula para o versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Viu, jovem? Como é que você vai guardar o teu caminho? Pula para o versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e das tuas veredas terei respeito. Meditarei aonde? Nos teus preceitos. E os preceitos estão aonde? Na palavra. Olha o versículo 97 lá na frente. Quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. Olha o que o salmista diz aí. Ele ama a lei de Deus, ele medita todo dia. Medita na palavra. Olha o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés. Se eu ando num mundo que é escuridão, eu preciso de luz para me andar. E a luz está onde? A palavra. E quem é a luz? Cristo. É o haz da luz de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Certo? Então olha aí o que Paulo fala da palavra. E por que ele escreveu isso aí? Porque logo na frente ele fala: para que no dia de Cristo. E quando que vai ser o dia de Cristo? Quando que vai ser o dia de Cristo? Está lá em Apocalipse 19:20, que é o que diz o quê? É o retorno quando o nosso Senhor Jesus vai voltar. Ele veio antes como o quê? Um advogado. Ele veio para te salvar, para me salvar. E agora quando ele voltar? Vai ter escapatória? Vai ter: ah, Senhor, eu não escutei. Não, mentiroso, porque todos escutaram. Mentiroso, todos viram. Todos ouviram. Certo? E Paulo faz alusão daquele dia da vida de Jesus para o julgamento. Certo? E nós cristãos temos que dar conta da palavra da vida, para viver uma vida de santificação. Santificando dia após dia essa vida, esse evangelho que nos foi concedido, certo? E usando para o reino. E as pessoas que não conhecem Jesus tem que buscar o Senhor, tem que se arrepender dos seus pecados. Como eu disse antes, sem o Senhor não há salvação, pô. Tem que se arrepender. Lá em Romanos 3 diz, Romanos 3, 9 diz que não há um justo sequer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, certo? Não há temor diante de seus olhos. Não adianta. Ah, você consegue cumprir os 10 mandamentos? Ninguém consegue. E não são nem 10, são 613. Entendeu? Como é que vai cumprir? Não tem como. Então tem que buscar o Senhor. Tem que buscar o Senhor. Em Hebreus 12, 14 diz assim, ó: esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olha a importância da santidade aí. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Certo? Então lembrem, hoje, agora, de onde Jesus te resgatou, de onde Ele te tirou. Naquele dia lá que alguém te convidou para vir aqui hoje, escutar a palavra do Senhor, certo? O Senhor tem propósito, nada é em vão. Deus não gasta uma centelha do poder dele em vão. Nada é à toa, tudo tem um porquê. Por isso nós temos que pegar a palavra e meditar nela firme. Eu concluo aqui em 3 pontos: que nós devemos ser peregrinos nesta terra, vivendo a vida de quem? Santidade, desenvolvendo dia após dia a nossa salvação, em amor e gratidão a Deus. Certo? Viver uma vida em santidade, se separando desse mundo. Nós temos que ser diferentes. Sim, não existe. Ah, eu vou ali porque eu estou, dane-se. Eu tenho que estar no meio do povo de Deus. Quando veio a mãe, o irmão de Jesus, Jesus estava no meio dos discípulos. Aí vieram falar: tua mãe está te chamando lá. Ele: minha mãe e meus irmãos são esses aqui que estão comigo aqui, ó. São eles que vão ser salvos comigo. Certo? Então nós temos que viver uma vida de santidade. Nós temos que pregar o Evangelho para todos? Temos. Nós temos que buscar? Temos. E para isso necessitamos ser santos, viver uma vida santa. Certo? Deus ordena que sejamos o quê? Sal e luz, foi como eu disse. Sal e luz para esse mundo. Se nós não pregarmos o Evangelho, não dermos o exemplo, as pessoas não serão alcançadas. Olha o que está acontecendo aí, ó. Lá em São Paulo, aquela loucura lá, o maluco que entrou matando um bocado de criança. Aqui no Rio, aí o outro esfaqueando isso e aquilo. É aquelas crianças lá. Será que aquele rapaz que meteu a mão na arma lá e foi matar lá um bocado de criança lá, será que ele algum dia escutou o Evangelho? Será que ele teve exemplo ali, ó, de pessoas cristãs ali ao redor dele? Ou ele ficou fechado no mundinho dele, sem tendo pai e mãe do lado, ali, ó, só vendo aqueles jogos malucos, e foi escutando, alguém chegou, botou uma lorota na cabeça dele, e Brasil, meu irmão. Todo ser humano é capaz de chegar a qualquer nível. É só colocá-lo ele à prova. Ah, eu não tenho coragem de matar. Tem sim. Joga você e mais um dentro do mar com um bote, só com colete salva-vida. Bota ali, só tem uma corda para subir e só dá para um do helicóptero. Tá cheio de tubarão lá embaixo, você e mais um. Tu vai fazer o quê? Não vai lá. Eu duvido. O ser humano vai pegar e vai fazer assim, ó. Não, ó, sou o primeiro. Eu vou me salvar. Não, o que não tiver Cristo. O cristão tem que fazer isso, pelo amor de Deus. Vai ter que ajudar o próximo. Se morrer, vai para agora. Entendeu? Certo? E eu termino aqui fazendo um chamado ao arrependimento. Não só quem está no mundo, mas nós que estamos aqui dentro da igreja, vivendo o Evangelho. Nós temos que nos arrepender todo dia. Nós vivemos errando, pô. Eu erro toda hora. Eu não consigo, eu tento, mas não dá mesmo, tá na carne. Não tem como, a gente vai errar, pô. A gente vai tropeçar. Só o que eu sempre falo, o pecado para o cristão, ele não pode ser uma coisa que tipo assim, ele vive todo dia, vou viver em pecado, não. Ele tem que tropeçar. É um acidente. Eu tô aqui, tô vigiando. Aí, pô, me desviei. Pum, caraca, meu irmão, pequei de novo. E é assim que acontece, pô. Quando você menos se liga, tu já tá pensando em besteira. Quando tu menos se liga, tu já tá, caraca, pequei contra o Senhor, caraca, meu irmão. Entendeu? Não dá, pô. Então nós temos o quê? Que nos arrepender. Nós temos que nos voltar para o Senhor. Nós temos que olhar para a cruz e falar: Pai, eu não consigo sozinho. Eu não consigo com as minhas próprias mãos. Eu necessito do Senhor. Eu necessito da força do seu poder. Olha para a cruz, pô. Arrependa-se dos seus pecados e peça misericórdia ao Senhor. Que Ele, com certeza, Ele vai se compadecer. Certo? E vai te fazer uma nova criatura. Ele vai mudar a sua mente. Vai mudar a sua forma de pensar. Vai mudar. Eu tiro por mim, pô. Quem me conhece aí vai falar, pô. Olha quem eu era ontem. E olha quem eu sou hoje. Nova criatura. Eu não falo mais que eu tenho 33 anos, eu falo que eu tenho 2 anos de idade, pô. Entendeu? Não tem como.
nós temos que buscar o Senhor, certo? E para finalizar, eu queria ler um texto aqui de Hebreus, que eu faço das palavras do autor de Hebreus as minhas palavras hoje nessa noite, que diz assim, Hebreus 13, 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes em sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. E que Deus possa cada vez mais entrar nos seus corações, nas suas mentes e mudar, e tirar aquela pedrinha que está lá e jogar fora, e mudar, acontecer aquela metanoia na mente, e mudar o pensamento, certo? Pedir para os irmãos ficar de pé para a gente terminar com a oração. Essa é a palavra que Deus nos enviou essa noite.